Fala pessoal, estamos começando mais um ROIConcast, o nosso podcast para te ajudar a vender mais. E hoje temos mais uma convidada mega especial aqui, que é a Mariana Castro, especialista em marketing, já fez gestão aí de diversas marcas. Me contou também que já participou de reality shows, né? E ela vai contar um pouco mais pra gente dessa história, pra gente conversar a respeito de estratégias, gestão e até mesmo dos projetos que ela teve a oportunidade de participar e conhecer também a jornada dela até aqui. Oi Mari, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito prazer. Para mim, assim, eu me sinto lisonjeada com o convite e vamos bater aquele papo. Eu que agradeço aí a sua presença. E já para a gente começar então esse episódio, né? Conta aí pro pessoal um pouquinho da tua jornada, né? Como que foi o teu contato aí com a área de marketing, por onde você passou, projetos que você já participou, até chegar aí onde você está hoje, né? Vamos lá. Eu sempre digo que na vida nós temos que ter histórias para contar. Eu acho que eu tenho muita história, né, dentro dessa dinâmica de carreira profissional. Eu sou publicitária de formação, eu sempre quis fazer publicidade, eu fui assertiva na universidade, eu já tinha isso muito bem definido. E eu cursei, né, publicidade e comecei como estagiária na área, né? Então, eu comecei dentro do corporativo, eu comecei estagiando em grandes empresas como a Siemens e a Motorola. Fui para a área de comunicação, para a área de marketing, produto. E como, né, qualquer estudante universitária, se eu não entrasse em agência, eu não ia me sentir realizada. Sim. E aí eu fiz todo o movimento e consegui meu primeiro estágio em uma agência, que ela era braço da Macan na época, era a famosa agência 360. E aí começo, né, a construir a minha carreira profissional na área de atendimento de contas. Então, Legal. eu comecei como estagiária, aí eu fui crescendo profissionalmente. Já trabalhei em todos os perfis de agência, em todos os segmentos, então desde a agência 360 até chegar na digital, com grandes marcas, grandes campanhas, né, com budgets milionários. E assim, sempre permeei entre o marketing e a comunicação. Legal. Quando eu começo a crescer dentro dessa área de atendimento, eu comecei a entender a necessidade de estar, né, dentro do cliente e entender o contexto mercadológico. Perfeito. E eu sempre digo que não existe empresa que te desenvolve, é você mesmo, você tem oportunidades. E eu fui agarrando as oportunidades que eu tinha e comecei a entrar dentro do universo do mercado, que para você atuar em agência, você precisa conhecer o negócio do seu cliente. Você Perfeito. tem que vestir a camisa junto com ele, participar das estratégias, do planejamento, ter os melhores insights e ser um estrategista a ponto de você trazer soluções. Você precisa ir além. E aí eu comecei a entender que eu tinha que sair da caixa, né, da comunicação e estudar mercado. Perfeito. E aí eu fui fazer especialização em marketing, em vendas, exatamente porque eu atendia contas de varejo, queria entender, né, como que funcionava e queria entender da visão, né, dos grandes diretores e VPs de empresas. Foi quando eu fui fazer uma especialização específica e até por conta do meu desenvolvimento de liderança. E então eu começo, né, a entrar dentro desse mercado. Então sempre atendi grandes marcas como Asus, por exemplo, segmento de cervejas, a parte de franquias. E, com isso, né, adquiri muito repertório dentro de carreira. Atualmente, eu estou, né, como head de marketing de uma empresa de tecnologia. E, Legal. assim, sempre migrando, né, comunicação e marketing, mas dentro de todo o contexto hoje que o mercado demanda. Então, assim, você passou ali por operações e modelos de negócio, mas para o varejo, hoje você está focada aí numa empresa de tecnologia, né? Exato. Sente muita diferença na hora de pensar no marketing de um modelo para o outro? Porque eu digo por mim, né? Eu tive a oportunidade também, assim, digamos, empreendendo, né, nesses 8 anos, de atender vários tipos de modelos de negócio, né? Além do varejo, além do e-commerce. E é interessante que a base é a mesma, né, do marketing em si, mas algumas coisas são um pouco diferentes, né? Por exemplo, você vai trabalhar uma ação ou uma estratégia para gerar demanda, né? Para uma solução complexa, que tem um ciclo, às vezes, de venda maior, um processo maior, é um caminho um pouquinho diferente. Você vai para um varejo, um e-commerce, que é o que a gente atende, é mais transacional, mais rápido o negócio, né?
Você sentiu diferença, se for comparar, né? Tocar a área de marketing numa de tecnologia para alguma outra que você tenha passado também? Existe sim a diferença, existe por conta do segmento. As estratégias são a mesma. O que eu sempre digo uma vez que você atuou na área de marketing, que você entende, você tem todo, né, esses skills, né, esses skills mais técnicos, você sabe entrar dentro dos mercados. O que vai mudar é segmento. Aí você precisa ter uma visão muito mais ampla dentro do seu alvo, né? Quem é o meu mercado-alvo hoje? Com quem eu converso? Hoje eu falo com o público B2B e eu sempre fiz campanha para B2C. Que é muito diferente, né? É muito diferente, né? A forma de se comunicar, as personas, enfim, né? Tudo que você vai direcionar estrategicamente. Então, uma vez que você sabe para quem você vende, aonde você está posicionado, fica muito mais fácil. Sim. Mas aí vem a sua visão, né, ampla de mercado. Aonde que eu preciso estar, o que eu preciso entender? É só daquele meu segmento em si ou é o mercado num contexto geral? Sim, sim. E eu gostei do que você falou, conforme você foi se desenvolvendo, a questão de você se aprofundar em mercado, né? Então, tem muita gente, às vezes, que está começando na área de marketing e enxerga só as camadinhas das campanhas, né? Exato. De um criativo, de um vídeo. Não, na verdade, esse é um pedacinho da ação que você está vendo. E eu concordo, conforme a gente vai conhecendo mais aquele setor, aquele mercado, facilita para a gente trazer uma solução para aquele cliente, né? E você comentou sobre a questão da sua passagem em agências também, né? Como foi isso também na sua carreira? Foi uma loucura, como todo mundo diz? Quando está trabalhando em agência, é loucura, né? Sempre. Eu tenho também uma fala que eu acredito que todo estudante de comunicação, as pessoas que têm esse viés para marketing e publicidade, enfim, que é aquilo que você decidir escolher, tem que passar por uma agência de comunicação. Por quê? Ali você vai aprender a se relacionar com pessoas, você vai aprender a negociar. Então, eu negocio o tempo todo quando eu estou em agência. Eu negocio o prazo, eu negocio com o meu cliente, eu negocio internamente. É uma loucura, assim, você trabalha dependendo do projeto, principalmente os projetos, as campanhas de alta complexidade, o varejo ele é muito dinâmico. Sim. Então, muitas das vezes eu estava ali de sexta-feira, né, já pronta para viajar, já tinha tudo aquilo planejado. Ligação. Vai entrar um produto no Magalu, a gente precisa, né, dar um play aqui com urgência nessa campanha. Aí putz. Tem que fazer. Eu tenho que fazer. Porque, querendo ou não, eu sou a pessoa dentro da agência, né, que representa o cliente lá dentro. E, então, assim, eu tenho que ter um elo muito grande, né? Eu entendo do negócio. E perfeito. Dentro dessa loucura, eu acho que o grande ganho de uma agência é você poder atender muitas contas de diversos segmentos e você se aprofundar. E aí começa a vir a demanda de eu preciso ser gestora e eu preciso entender de mercado. E qual que é o caminho, né? Como que eu vou propor novas soluções uma vez que eu estou focado somente em criação, em parte muito arte. Eu sempre digo que o sucesso de uma campanha tem um bom planejamento por trás. Ele perfeito. É a espinha dorsal. Se você não souber planejar, você vai ter insucesso. Independente se é para campanhas offline ou para campanhas online. Sim, sim. E é interessante isso que você falou do planejamento, né? Eu vejo um pouco disso no nível de maturidade que uma empresa tem e outra não, né? Os gestores, por exemplo, é óbvio, né? Igual com a gente também, as nossas marcas e clientes maiores, em relação a planejamento e orçamento, né? Estrutura, para a gente é muito mais fácil no sentido de rodar as coisas. Por quê? Ele já faz, já investe, né? Então ele tem uma certa vivência. Mas tem uma outra camada do mercado que geralmente são as empresas que estão começando a crescer, né? Eu diria talvez as pequenas para média. Às vezes quando eu tenho algum contato e converso, eu vejo que algumas empresas têm muita dificuldade também de planejar exatamente aquilo que precisa ser feito e até mesmo o quanto vai precisar reservar financeiramente para investir em alguma ação, né? Essa semana, só para você ter uma noção, eu conversei com um líder de e-commerce de uma operação onde toda a parte física, imagina o seguinte, né? Toda a história da empresa, uma empresa de 20 anos, né?
ele tem uma bagagem muito grande no físico, né? Então, como todas as empresas, devido à época da pandemia, movimentou, né, para o online, criaram e-commerce e montaram a área. Só que o que acontece? É aquilo, montou e subiu o site, né? E aí, quando na conversa, você vai identificando, bom, onde os diretores querem chegar? Seja em venda, crescimento, onde eles querem chegar? Ah, gostaríamos de vender X, legal. Tá planejado orçamento, e não só orçamento, mas o que vocês vão precisar fazer para chegar lá? E aí esse e-mail, não existe esse plano. Existe um desejo, né? Exato. Desejo, gostaria que esse canal vendesse, ok? Mas não tem um plano. E é engraçado que eu reparo que pequenas para médias têm essa dor. Diferente das grandes marcas já têm muita experiência, né? Já tem vivência. E eu acho importante isso que você falou do planejamento, porque se não tiver isso, não tem como chegar na onde essa empresa poderia chegar, né? Esse é um ponto que eu achei interessante que você falou, eu concordo muito. Além do que, por exemplo, né, nem sempre o que o cliente quer vai ser bom para ele. Então, uma vez que você já entende o negócio dele e você tem que ter o olhar para o plano dele, o que ele deseja, qual que é o objetivo, porque todo mundo quer conversão. Todos querem resultado. O cliente, sim, por exemplo, no contexto agência, ele, dando um exemplo, ele investe 1.000, ele quer retorno de 1 milhão. Então, as coisas precisam estar dentro de uma organização, de um objetivo. Eu não posso sair criando campanhas aleatoriamente. Aleatórias. Então, eu enxergo muito da pequena para a média que existe uma de grande dificuldade de entender a diferença de comunicação e marketing. Ó, que legal. Entrar nesse ponto para ver sua opinião também. Você acha que isso está atrelado também à própria educação que aquele empreendedor teve? Quando eu falo educação, não me refiro a algo formal, né? Ir lá e fazer um curso. Não, eu digo realmente se interessar em buscar uma informação sobre, né? Pelo menos é a visão que eu tenho. Eu vejo às vezes que tem muita gente que vai na raça, né? Exato. Aprende sobre aquele produto, né? Aquele serviço. Mas aí quando precisa dar essa amadurecida, tem dificuldade de entender como funciona, né? Pelo menos minha ótica, né? Eu vejo que essa questão mais de educação mesmo, saber a diferença, igual você falou, de marketing para comunicação, para publicidade, é importante, né? E existe exatamente isso, porque o que acontece, assim, a minha visão, né, de todos os clientes que eu já tenho, eu sempre atendi em agência grandes contas, né, hoje, atuando na área de marketing, eu também consigo enxergar esses gaps de mercado, por quê? As pessoas entendem comunicação como marketing, eles acham que é o seguinte, fazer publicidade digital marketing, o site é marketing. Post. Exato, post é marketing. Existem estratégias. Quando eu falo de estratégia, eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, eu tenho um plano de comunicação, como aquela mensagem vai chegar até, né, o meu mercado-alvo. Então, o que eu consigo enxergar é essa dificuldade, porque falta essa reeducação, educação mercadológica, digital, e todo mundo vem assim, né, naquela euforia, eu quero vender, e o sonho de todo pequeno e médio, eles querem ter a mesma visibilidade do grande, eles estão ali num mercado competitivo, sim, eu quero retorno em vendas. E não existe um marketing, existe um desejo, até muitas das vezes um pouco aspiracional, porque eu queria ter uma agência, eu quero ter os profissionais, sim, mas não existe um plano, e isso dificulta muito o nosso trabalho. Assim, para mim, hoje, a minha ótica, eu bato o olho no business, eu já consigo entender onde está o gargalo. E você fazer uma campanha com problema interno, se tem problema de logística, por exemplo, isso vai impactar. Exatamente. Não é assim, Felipe? Então, é tudo muito sincronizado. Porque o marketing, por exemplo, ele rege todo o composto mix de marketing. Produto, preço, prazo e promoção. Então, é a minha responsabilidade. Eu tenho que ter um olhar, né, para o mercado, para o meu concorrente, entender o meu objetivo, entender qual a participação que eu tenho dentro daquele mercado, o que eu preciso fazer para chegar. Eu quero vender? Tá, ok. Eu quero vender quanto? É a minha pergunta. Você Sim. quer vender quanto? Qual que é a sua meta? Quanto que você tem hoje de participação? Sim. Como que você está posicionado no mercado? Então, às vezes, em bate-papos com empreendedores, eles não sabem para quem que eles vendem, eles não sabem quanto eles têm de fatia de mercado, Sim. eles não conseguem ter um objetivo, é só mais ou menos isso. Eu quero vender e eu quero uma comunicação legal, eu quero uma arte. Perfeito. Às vezes, se preocupa muito com o visual,
Mas o visual é o que eu falo, sem planejamento por trás, ele não traz retorno. E até traçar mesmo o que você precisa de curto, médio e longo prazo, Exato. né? Eu discuto muito isso, né, com os meus 2 sócios, né? Em relação ao principal ativo da empresa, que é a sua própria marca, né? Exato. O que eu quero dizer com marca? É toda aquela experiência que você gerou através do seu negócio para a vida das outras pessoas, e aquilo vai ficar marcado, seja B2B, B2C, o que for. A transação do seu serviço, do seu produto, é parte do jogo, né? O que importa, na verdade, é se no longo prazo aquelas pessoas realmente vão continuar consumindo de você porque se tornou seu fã, né? Gostou do que você faz. E aí esse ponto que você falou aí, puxando os 4 P's, né? É também um gargalo que a gente vê em algumas operações. Por quê? Quando essas operações não têm muita experiência com marketing, elas acham que quando elas contratam uma agência, a agência cuida desses 4 P's. Exatamente. E não, a agência não vai mexer na precificação do seu produto. Estratégia de preço, se você está competitivo ou não. Quem vai fazer isso é você. A questão da promoção, ou pensar na oferta, né? Então, o que eu vou dispor ao mercado, analisando o mercado, né? E até mesmo o local, quais são os canais que você vai usar. Então, assim, a maioria dessas operações deveriam entender que as agências, de fato, elas atuam na camada muitas vezes focadas na promoção, promover, entender essa estratégia e jogar essa comunicação para atingir a pessoa. E aí esse é um ponto que eu vejo, porque é o item que você falou. De nada adianta, às vezes, você gerar uma audiência imensa, né, para uma empresa, independente do que ela faça, se a oferta dela não está condizente. Exato. Vai converter pouco, né? Se ela não é competitiva, às vezes ela tenta vender online, eu vejo muito isso acontecer. Operações que, digamos assim, quer investir, por exemplo, quer trazer gente para dentro do site, para dentro do ambiente, só que não é competitivo, por exemplo, na distribuição. Exato. Caro para entregar. Pô, você cobra metade do preço do seu produto, é o frete. Assim, então o seu problema não é campanha, não é trazer gente pro teu e-commerce. Então, assim, tem fatores que impactam muito o resultado final, além de fazer a campanha. E é isso que eu acho legal da gente trazer para o pessoal refletir, né? Com certeza. Até mesmo porque, por exemplo, eu atuo no mercado B2B. O mercado B2B ele é muito nichado. Então, o que eu consigo enxergar muitas das vezes é a preocupação da empresa, por exemplo. Eu quero lead. Lead, eles não sabem o que é lead. Qual que é a diferença do lead, daquele cliente, o despertar, né? Onde começa toda Perfeito. a questão dentro do funil. E aí, eu sempre faço essa pergunta, tá? Mas quem é o seu público? Com quem que você conversa? Meu público, ele é esse dentro, né, dentro desse recorte. Tá, mas seu público é o público que está no digital? Esse tipo de serviço eu consigo vender via site? O consumidor, ele compra isso Exato. digitalmente, ou ele usa o digital como apenas, às vezes, um processo de consulta, né? Ou Exato. entender. Exatamente isso. Então, assim, você tem campanhas que você vai ter que trabalhar a questão da marca, a awareness. Então, Perfeito. ali é para isso. Porque hoje a gente vê um movimento, hoje é muito normal a gente trabalhar holisticamente, on e offline. Perfeito. Eu preciso ter essas duas vertentes. E as marcas, elas vêm fazendo isso fortemente. Você vê marcas que elas foram criadas no universo digital que usam o próprio offline, né? As mídias tradicionais, o out of home, para comunicar e conversar. E hoje a gente anda dessa forma. Então, não quer dizer que se eu tenho um produto, por exemplo, de tecnologia, um produto que eu atendo B2B, que eu vou conseguir gerar leads e conversões ali no digital. Esse meu público pode ser de aproximação, eu vou ter que fazer um evento. Mas o que eu faço, né, no ambiente digital? Trabalho marca. Aqui eu vou Perfeito. trabalhar marca. E eu vejo que isso ainda é muito confuso para alguns empreendedores, até para startups, porque startup ela começa, né, com um modelo de negócio, aí quando ela começa a crescer, ela se perde, e aí começa essa questão de não saber fazer essa gestão e ter esse olhar, e aí fica a dependência do marketing da agência. Aí se você tem problema interno e você não sanar, a culpa vai cair para quem, né? Sim. É seu prestador de serviço. Mas eu não vendi, tá, mas enfim. E eu sou muito assim,
né, dentro dos meus cenários de agência, ó, até mesmo atuando como marketing, de defender e justificar, olha, é assim, assim, esse é o caminho. Ah, mas eu quero isso. Você quer? Então, eu, como profissional, eu não, né, indico e direciono dessa forma, mas se você está falando que sim, ok, que a responsabilidade está para cá. Porque eu tenho propriedade naquilo que eu falo, né? Porque eu atuo, eu exerço. Sim. Então, existe muita essa questão ainda, né? Que não deveria ser. Mas tem muito esse olhar ainda, essa confusão, né? Dentro do mercado. Legal que você falou. Eu lembrei que quando eu atendia também alguns segmentos B2B com produtos de alto ticket mais complexos, eu sempre conversava disso com o pessoal, né? Com os gestores que estavam afim de fazer algum tipo de campanha. O resultado que você vai ter não é igual daquele negócio que tem um produto transacional. Exato. Né? Você pega uma marca, por exemplo, você vai trabalhar aí com vamos supor uma operação que vem da tênis, né? Vem da Nike, Adidas, o que for. É muito rápido, não quero dizer que é fácil, mas assim, é muito rápido transacionar aquilo. Exato. Tem muita gente que já conhece a marca, já sabe aquele produto. Então, assim, procura se caiu certinho, o preço tá legal, condição, entrega, ele vai comprar. Agora você vende uma solução. Já atendi também segmento de tecnologia, cloud, né? Mas que fornecia soluções para grandes operações. Então, imagina o seguinte, olha o perfil de cliente que o meu cliente queria buscar. Era um cliente que alocava 1% do faturamento da empresa na tecnologia, em um pedacinho da tecnologia. Então, o ticket dele era 30 mil por mês. Exato. Então, eu estou falando de uma empresa que provavelmente ela já tenha que faturar 3 milhões, 5 milhões por mês, no mínimo, que existe essa demanda interna que busca. Então, lá dentro da empresa... Então, assim, eu não tenho só o mercado... eu busco empresas que faturam X, que investem em tecnologia. Não. Aí, lá dentro, eu tenho o meu perfil ideal de cliente, que é o gestor de TI, o head de tecnologia... CFO. Que ele não é sozinho, que ele tem os outros demais que vão participar com ele no processo de compra, e às vezes esse processo de compra demora 2, 3 meses para fechar. E era uma dinâmica muito diferente do varejo. Então entra nesse item que você falou, de saber selecionar os canais e o que você vai fazer. Porque muitas vezes você, além do digital, você vai fazer feira segmentada, né? Os eventos segmentados. Você vai usar workshop também, às vezes, para convidar a galera para conhecer um produto novo, uma solução nova de mercado. Você junta e vai e tal. Então muda mesmo. Eu tive essa vivência também e eu senti como que era. Não, e além do que, né, que você tocou em assuntos assim que são super relevantes dentro dessa área, entender os papéis de compra dentro da empresa, com quem eu falo, quem é o decisor, quem é o influenciador, porque às vezes eu vou ter 3 papéis ali dentro e eu vou ter que atingir os 3. Então, é o CTO, é o CFO, com quem eu falo. Então, quando isso para mim fica muito bem, né, definido, as minhas personas elas estão definidas, eu consigo direcionar a estratégia, né, assertiva para cada persona ali, porque são maneiras de comunicação. E então, o que eu sinto é exatamente essa confusão mercadológica das pessoas começarem, né, a empreender e nossa, eu quero, não, tá legal. Aí a gente usou assessoria de imprensa, comecei a sair na mídia, comecei a ter um trabalho de posicionamento de marca, comecei a ganhar esse mercado, mas tá, ok, eu tô ganhando comunicação mídia, e aí, aponta, como é que eu converso? Sim. Então, isso precisa ficar definido. E eu vejo que isso ainda é, né, um fator bem delicado, mercadologicamente falando. Sim. E é o nosso papel, né? Nós temos que gerenciar, orientar, ser o consultor ali. E muitas das vezes, eu tenho um grande CEO que eu admiro muito, né? E trabalha com essa área de performance. E eu ouvi uma vez dele que, atendendo um grande cliente, uma grande marca, né? O pessoal ainda vem desse modelo tradicional, eles estavam se digitalizando para facilitar o trabalho, né, da agência. Eles começaram a dar curso para o marketing. Legal. De digital, de estratégia, exatamente porque o trabalho começou a ficar engessado.
porque Perfeito. ninguém entendia. Então, eu acho isso muito agregador quando nós, né, como profissionais aqui, conseguimos também ter essa visão de também poder ajudar o nosso cliente, ou internamente Sim. hoje, que exerço, né, um outro papel de gestão, de capacitação, de chegar, ó, é assim, é esse caminho. E você acredita que isso acontece na empresa? Só para você entender, né, Mari? Quando entra uma conta nova, vai uma observação assim pro pessoal. Nível de conhecimento do nosso cliente. A gente Legal. põe um status, mas não entenda mal quem estiver assistindo, tá? Não é que, eu tô dizendo que um cara manja muito, outro não manja nada. Não. É para a operação que vai atender aquele cliente entender o seguinte: poxa, a Mari é muito experiente. Como que eu vou conversar com uma pessoa muito experiente? De forma objetiva. Porque se eu for falar com a Mari de um jeito como se ela fosse leiga, ela vai falar: meu, eu já entendo isso, por favor, vamos acelerar que a gente precisa arredondar. Mas tem um outro perfil também, que é aquele cliente que ele começa a ter a primeira experiência com o teu tipo de serviço ou operação. Aí, se eu atender ele me comunicando como se ele fosse um cara de 20 anos de mercado investindo no que a gente faz, ele não vai entender. Ele vai falar: cara, eu não entendo nada disso que vocês estão falando. Então, na hora que entra, a gente põe uma observação do nível de conhecimento para o estrategista que for atender, ele adaptar como ele vai falar. Então, ele sabe que é algo novo. Putz, isso aqui é uma operação que vai começar a investir nessas frentes. Ele vai de uma forma didática. Aí, durante o trabalho, a gente costuma, né, obviamente, trazer informação, conteúdo, coisas que agregam, além do nosso serviço, que agregam para aquele cliente, ele, né, vá, obviamente, se integrando e ele vai evoluindo em relação à experiência e conhecimento, né? E é isso que você falou. Não, hoje eu não vejo que as empresas simplesmente vão pegar e entregar um serviço, né, principalmente quando a gente fala de serviço complexo, né? Tem um processo de educação que vai sendo feito ao longo do caminho. Eu vejo isso muito em empresas SaaS, né? Quando você vai para o mercado de SaaS, tem muito material, não material inbound só para gerar lead, mas tem muito material interno mesmo para o cliente que já está dentro e evoluindo. Então, né, seja dependendo da área, né, que ele precisa melhorar dentro da empresa. E eu acho isso muito legal. Eu acho que isso agrega muito valor pro mercado. Também, né, pegando o gancho da questão da comunicação. Às vezes eu preciso mudar a forma como eu me comunico com o meu cliente internamente, porque por exemplo, eu já venho, né, dentro do mercado. Para mim é muito fácil conversar com você e a gente ter uma comunicação bem assertiva, alinhada. Mas eu tenho um cliente que ele não vai entender, eu vou ter que mudar. Né? Eu já tive questões de ter que mudar e não falar persona e falar assim, tá, mas quem é o seu comprador ideal? Tá, conversa comigo, vamos falar sobre essa questão de para quem eu quero vender. Porque eu comecei a entender que ele não estava, né, absorvendo essa questão, né, da persona. Então, eu mudo a comunicação. Isso Perfeito. é muito incrível, assim. Eu acho que quando a gente consegue ter essa sensibilidade, né, essa empatia de entender também que muitas das vezes ele não sabe e trazer ups, né, soluções. Por muitos anos, voltando um pouquinho à agência, o atendimento ele era uma área que era uma área meio que reativa, se diz? Banalizada. E assim, como eu vim desse mercado, e eu sou professora também, né? Até esqueci de comentar com vocês, eu sou docente do aula de marketing e comunicação. Essa parte eu não sabia, você vai falar disso pra gente também. Vou contar, né? Tem muitas curiosidades sobre a Mari aqui. E dentro da sala de aula, eu trago isso para os meus alunos, né? Quem quer entrar dentro dessa área, não seja garoto de recado. Garoto de recado, ele pega informação, ele leva, né, para a empresa, para a agência, e ele retorna. Você tem que ser planejador, estrategista e solucionador. Porque meu cliente ele tem uma dor. Ele não contrata uma agência porque simplesmente ele quer ter a agência. Né? Acordou com vontade, ele né? Acordou com vontade. Tudo bem que tem um pouquinho desse desejo aspiracional, que eu quero, né, ter minha marca ali. Todos querem estar ali dentro das mídias. Mas ele tem uma dor, né? E ele tem uma necessidade. E a minha função é exatamente ir de encontro ao que ele precisa e trazer um melhor serviço, né? Como agência, proporcionar uma solução e que tudo seja rápido. E aí eu vejo que isso faz muito sentido, né? Como eu me posiciono, como eu me comunico, como eu gero proximidade. Eu vejo hoje que essas marcas que permeiam muito para o digital, né, para o B2C, por exemplo, vou falar
dar um exemplo de Nubank e a própria Netflix, ela sabe conversar com o público dela. Perfeito. E eu acho que a gente tem que aprender com essas grandes marcas. O que eu consigo aprender com Netflix, com Nubank, com a lojinha do meu bairro, que eu consigo prestar excelência em atendimento? Porque o que fideliza muito o cliente dentro de uma agência é o relacionamento. Prazo, obviamente, né? Qualidade, eu falo, qualidade não é benefício, é obrigação. Obrigação, eu também concordo quando alguém fala assim, né? Meu diferencial é a qualidade. Tá, você fala, pô, se não for para entregar algo de qualidade para alguém, Exato. né? Assim, eu acho que deve ser algo padrão, né, de uma empresa, né? Ou buscar, né? Buscar entregar o melhor possível, né? Não, assim, eu acho que dentro dessa construção, né, que eu vim desse mercado louco das agências e atender muitas contas, isso me gerou um repertório muito grande. E eu vejo que repertório ele é primordial para qualquer área, porque é o que a gente comentou, né? O marketing ele muda só a questão, né, do segmento, mas é o mesmo, as mesmas estratégias. É você ter um olhar internamente. Eu como venho, né, dessa ser marketing com publicidade, eu consigo trazer isso para dentro do ambiente de trabalho. Olha, é assim, é essa linha, esse direcionamento, excelência, mesmo internamente, a gente tem que entregar um bom produto para o meu cliente, né? O meu B2B, eu tenho que ser solucionador para ele. Então, o que eu consigo enxergar de demanda? As outras áreas elas estão tendo esses gaps, tá? Mas o que a gente pode sentar e melhorar para entregar? Então, é uma área muito ampla, estratégica de planejamento, de olhar para o mercado, olhar para concorrente, fazer benchmark, o tempo inteiro. Se a gente não tiver esse olhar e comunicação, né? Que é a ponta. Eu falo que comunicação é a cereja do bolo. É os 4 P's lá, eu pego a promoção, que não é leve 3 e ganhe 1, que as pessoas tendem a confundir, é comunicação. Sim. Então, como que eu pego aquela cereja do bolo e transformo, né, num case de sucesso? Legal. A gente estava falando um pouquinho aqui, né, antes da gente começar o podcast, sobre a questão a questão do trabalho remoto, trabalho presencial, que é uma realidade, né? O remoto acabou sendo a realidade de várias operações, muitas empresas, né? Como é que você enxerga isso em relação à gestão do time, né? Comunicação, entrega, produtividade, que é um item legal que a gente estava conversando aqui, né? Como é que é isso também na sua visão hoje, Mari? Então, hoje eu acredito que o remoto ele veio nessa forma híbrida, né, de se trabalhar, ou um time, o remote first, enfim. Sim. Ele é uma grande solução, ele é um ganho para as empresas, né? Até porque, primeiro, você consegue ter acesso a talentos que estão em outros lugares. Quem disse que você precisa estar trabalhando fisicamente, presencialmente, para você, né, gerar bons resultados? O que eu enxergo é que esse novo olhar, principalmente dentro dessa questão da pandemia, esse pós-pandemia, ele tende a ficar. Porque eu vou dar meu exemplo pessoal, né, que a gente estava até comentando. Quando eu estou dentro do presencial, eu não consigo trabalhar, né? Eu não consigo gerar tanta produtividade porque eu faço muitas reuniões e eu tenho que parar. Então, assim, eu tenho pessoas, né, que dependem muito de mim. Quando eu estou, né, dentro da minha casa, no meu canto, no meu home office, eu trabalho perfeitamente. Porque ali é o meu canto, ali eu não tenho tantas reuniões, eu não tenho tantas pessoas, né, me solicitando. E eu vejo hoje, com esse novo que nós estamos vivenciando no mercado, que o remoto ele tem que vir para ficar. Eu tenho que ter esse feeling de entender que eu posso trabalhar com outras pessoas de outros lugares, de outros países, de outras cidades e ter uma excelência em trabalho, ir além. Eu consigo formar esses squads remotos. Perfeito. Tá ótimo. Não necessariamente eu tenho que contratar pessoas que estejam aqui, né, dentro do meu raio. Até porque a gente vive em São Paulo. Aqui, né, quem está nos ouvindo aqui, que mora em São Paulo, sabe como que é a dinâmica de morar aqui, né? Que é tudo muito delicado. A gente vive, né, nessa questão do trânsito, as pessoas muito aceleradas. E também tem a ver com a nossa saúde mental, que eu acho muito importante. Sim. Né? Eu quero entrar nesse ponto que é muito importante, porque assim, eu vejo diversas opiniões, né? Então você tem opiniões de líderes de grandes empresas, médias empresas, pequenas, todo mundo falando o que acha ou não acha, né? Eu sou muito a favor sempre daquela discussão do seguinte, óbvio, né? Ver o que funciona melhor para a empresa que você está inserida.
e entender que isso faz parte hoje da realidade das pessoas, né? Exato. Então, 2 pontos que eu queria até destacar aqui. O primeiro ponto é que para você hoje ter um talento, né, uma pessoa muito fera no seu time, fora da sua cidade, hoje você tem a possibilidade de ter essa pessoa sem necessariamente ela ter que se mudar para a cidade onde a empresa está, porque, poxa, a gente tem tecnologia, tem internet, tem um monte de coisa que, assim, 10 anos atrás não era tão organizado ou tão eficiente quanto hoje. Então, eu vejo isso como uma vantagem e até mesmo como um diferencial para atrair pessoas que querem isso, né? E um outro ponto que eu vejo também, que você comentou, é sobre a própria questão da saúde mental em si das pessoas. Poxa, se o profissional ele é bom, ele é dedicado, ele vai entregar, não importa onde ele esteja. Exato, né? exatamente. E conseguir ter tempo ali com a família, com o filho, né? A gente sabe que isso é a realidade, é fato, né? Então, eu vejo discussões, às vezes, com muita resistência de gestores um pouco mais antigos, de outra geração, tá? Por quê? Porque foram acostumados, né, a trabalhar no modelo mais tradicional, ok? Eu entendo que faz parte da realidade. Enquanto eu vejo gente, né, mais dinâmica implementando essas ações. Na minha experiência, né, é óbvio que no nosso caso, né, agência digital, por exemplo, é mais fácil implementar a estrutura de home office, por causa do que a gente entrega, né? Mas, assim, na nossa experiência, eu vejo que se você organizar muito bem os processos, né, que é o que a gente fez, adequar as ferramentas, ou seja, quais são as tecnologias que vão permitir facilitar a comunicação do time e também monitoramento de entrega, né? Porque você tem as entregas das atividades dos projetos. E os rituais, né? Porque se você está distante, diferente do físico, né? Você não tem aquele contato humano ali perto, você precisa ter os rituais, né? Seja o contato diário, o contato semanal, o que é feito nesses contatos para movimentar. É possível, né? Então, a gente foi adaptando aos poucos, né? Igual Legal. eu comentei com você, né? Como a gente foi fazendo na Ciclo, e deu certo, né? Significa que se alguém copiar o que eu fiz vai dar certo em tudo, todos os tipos de empresas que existem? Talvez sim, talvez não. Tem umas que não vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu acho que os empreendedores e gestores, eles deveriam pensar e tentar adaptar, né? Sim. E pensar o seguinte, isso é uma melhoria para sua empresa, né? Claro. As pessoas vão trabalhar mais exposição, não precisa pegar 2 horas de trânsito, né? Exato. Às vezes. E, igual você falou, a produtividade, a entrega. Então, quando as pessoas elas estão ali, especificamente no local delas, pelo menos no meu ponto de vista, não tem muito que você se distrair, assim. Exato. Você vai entregar o que você precisa fazer, né? Não, e também esse modelo de liderança, essa gestão cartesiana do passado, ela precisa ser ressignificada. E eu vejo que tem que ter uma questão de mudança, é mindset. Então, hoje, como que é o meu atual cenário? Com quem que eu trabalho? Nós somos millennials, né? O último a cair do barco, a sair. Hoje a gente vê uma geração Z, uma geração que já é nativa de internet, que já tem um modelo de... Muito mais ansiosa que a gente. Exato, imediatistas, que querem jeito Google de trabalhar. E eles, se você consegue, né, extrair o melhor, e o melhor é dentro de um ambiente remoto, tem entrega. Agora, uma vez que eu tenho que trabalhar com imposições, né, de gestão, não... agora todo mundo vai ter que vir trabalhar. A última notícia que nós tivemos, né, o boom do mercado que vem com Elon Musk a respeito da questão do trabalho, né, que gerou diversos comentários, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Mas tem muito a ver com a sua visão. Não quer dizer que não existe o certo e o errado dentro da visão dele. Existe o que dá resultado, o ponto de vista. O ponto de vista dele do que vai funcionar para... Exato. Empresa dele, para a operação deles. Não quer dizer que se eu implementar na minha, eu vou ser assertiva. Exato. Então, eu acho que um grande pilar é você conhecer com quem você trabalha. Sim. Quem são as pessoas, né, que fazem a sua empresa crescer? Porque, para mim, esse negócio de que, eu sou isso, aquilo... Não. Com quem são as estrelas, né? Eu gosto muito do conceito jeito Disney de encantar o cliente, porque a Disney ela trata, né, os colaboradores como as pessoas do elenco, né? Porque é o elenco que faz com que tudo funcione. Então, quem são as pessoas que trabalham comigo? Eu confio, eu tenho que ter segurança, eles estão entregando. E não quer dizer que você esteja no presencial que você vai entregar. Isso não é
Eu acho, assim, eu acho pura ilusão, sabia? Exatamente. É você entrar numa sala e ver 30 pessoas com o notebook aberto, assim, elas só estão com o notebook aberto. Exato, não tá? quer dizer que elas estão trabalhando, não necessariamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E minha opinião, né? Tem gente que pode pensar o contrário, mas eu acho isso também que você falou. Eu acho que é muito mais importante focar naquilo que a gente vai executar do que uma aparência, né? Estamos ali e tal. Mas é legal o que você trouxe e eu acho bacana o pessoal sempre refletir. Poxa, viu uma notícia? Qual que é a sua opinião sobre aquilo? Você concorda com ele? Não concorda? Tem gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar. Quem concorda pode trabalhar junto. Exato. Quem não concorda vai para outra. E eu vejo assim, você também tem a questão do trabalho, você tem que seus olhos, né, precisam brilhar pelo lugar que você trabalha. Exato. E seus valores têm que estar ali, né, ajustados com os valores da empresa. Não adianta eu querer trabalhar em um lugar onde eu não consigo ter essa admiração. E você tem que ter admiração pelos seus CEOs, pelos seus gestores, porque senão eu não vou render ali. O quanto você está disposto a se entregar. Ou você, tudo bem, a gente tem essa transação, eu trabalho, né, eu exerço ali, eu estou dando os meus skills, as minhas, né, técnicas ali, eu estou oferecendo meu trabalho, eu estou recebendo, né, monetariamente. Só que é só isso? Hoje a gente fala muito de propósito. É uma palavra que eu gosto muito, mas que ela meio que, né, deu uma sucateada aí no mercado. Porque as empresas de propósito, enfim. Mas o propósito tem a ver com eu me levantar, né, e trazer para a minha vida o que me move, o que me motiva. Perfeito. Eu gosto disso que você falou. E eu tenho a seguinte visão, tá? Eu não acredito muito nesse lance de propósito que... você recebeu um propósito. Eu não acredito. Também não. Eu acredito que você cria. Você quis criar aquilo, você tem o seu propósito. Por exemplo, tem gente que o propósito que movimenta ela é a família dela. Exato. É você olhar pro seu filho, pra sua mulher, falar, eles que me movem. Na verdade, a maioria das pessoas é isso, né? Tem gente que é outra coisa, é um outro tipo de desejo, mas no final das contas é você que abraçou, você que criou aquilo e acredita naquilo, você vai buscar por conta disso, né? Nesse lance eu acredito. Sim, e também assim, se o propósito dele é a família, ele vai trabalhar ali remotamente perfeitamente, porque ele entende, ele sabe como que funciona essa questão de estar separado. Você fala dos grandes executivos, né, que passam dias em viagens e são reuniões, então aquele momento para ele é precioso, que ele está ali dentro do ambiente remoto, trabalhando mesmo com os filhos lá, chorando, gritando, mas ele está ali dentro e ele consegue produzir. Então o propósito ele foi muito banalizado, e é o que eu falo, seus valores, você precisa gostar de onde você está trabalhando. Porque eu aprendi isso com a Lê, na Cacau Show, né? Que eu tenho ainda a vírgula para contar para vocês, do reality show. Ele fala assim que felicidade é igual a lucro. As pessoas elas precisam estar felizes trabalhando. Quando você trabalha num lugar que você gosta, que você acredita, você veste a camisa, você vai produzir mais. Perfeito. Isso vai gerar na ponta, né? Então... tem que ter esse amor. Não necessariamente eu tenho que se apaixonar, aquela obsessão. Mas eu tenho que acordar de manhã e ir trabalhar. Poxa, que dia legal que vai ser hoje. Sim. Eu sou uma pessoa que eu tenho que ter admiração pelas pessoas no qual eu trabalho. Pelos meus CEOs, pelo lugar, porque senão não vai fazer sentido para mim, dentro do que eu estabeleci como propósito de vida. Porque quando eu já começo a entender que não está legal, é a hora que eu preciso sair, porque não diz respeito à empresa, mas é a minha pessoa. Perfeito. E quando você tem isso bem claro, isso te ajuda nas fases difíceis. Exato. Né? Porque assim, a gente está contente com o nosso projeto, com o nosso trabalho, com a nossa empresa no momento de ROI positivo, é fácil, né? Mas ela vai oscilar. Exato. Vai ter uma hora que o resultado não vai ser positivo. Só que quando você está, né, bem alinhado e aquilo que você quer, você passa essa fase. Né? Diferente, às vezes, quando você realmente não gosta muito daquilo. A primeira dificuldade você desiste. Né? Não só de trabalho, qualquer outra coisa eu vejo que é isso. Gente que desiste de aprender a fazer algo novo porque realmente não está com muita vontade de fazer aquilo. Não, ontem é até legal, né? Assim, ontem eu recebi a Letícia, marketing do McDonald's, que tem uma dinâmica de carreira incrível pela pouca idade, com 25 anos. Legal. E ela, obstinada.
E ela falou dos lugares que ela passou, porque ela foi agência, ela trabalhou em outros lugares, até ela chegar, ela falou assim, meus olhos brilhavam pelo McDonald's. E eu coloquei como objetivo que eu ia trabalhar, assim como que eu quis trabalhar numa grande agência. E falavam para mim, não, você nunca vai entrar, tipo, você está sonhando alto. Mas eu entrei nessa agência. E em cada lugar que eu entrei, eu aprendi. Até nos lugares que eu entrei, né, que eu tive essa oscilação de carreira, eu tentei extrair o máximo de aprendizado. Então, meus olhos brilham quando eu estou na empresa que eu gosto, quis muito, eu desejei trabalhar. Legal. E uma menina de 25 anos trazendo uma história de uma carreira de sucesso para inspirar os meus alunos, né, na turma de publicidade. E me inspira também, me inspira a ouvir de pessoas mais novas do que eu, né, que estão caminhando até chegar à famosa cadeira, que eu vim de uma outra geração. Perfeito. E isso eu acho muito positivo, né, você brilhar os olhos pelo lugar que você trabalha, a admiração que você tem, e isso vai fazer todo o sentido na engrenagem de uma empresa, né, que você está. Perfeito, Mari. E agora entrando no outro assunto do reality show. Conta pra gente aí que eu fiquei interessado aqui. Vamos falar que eu entendo muito de chocolate. Então, em 2018, eu recebi um convite para participar de um reality show que ele tinha uma proposta igual do Aprendiz, né, que era para empreendedorismo, né, no caso, que foi na Cacau Show. Legal. Então, o Ale, ele queria entrar dentro desse segmento, né, do entretenimento, mas com uma proposta profissional. Então, por conta da minha dinâmica de carreira profissional, eu recebi o convite, topei o desafio, não sabia do que se tratava, eu sabia que era algo, né, dentro da minha área, topei o desafio e fui. E aí eu tive a oportunidade de estar na Cacauzinha, né? A casa do Ale, que é a fábrica, e participar, né, do programa, né? Ter um grande aprendizado com ele e com todas as pessoas que fazem com que a Cacau seja esse sucesso. Legal. E eu fui para competir no time de marketing, tá? A proposta era criar uma linha de produtos, né, para Cacau Show. Então, tinham diversas fases. Infelizmente, eu não consegui ficar até a final do programa, porque eu era uma das participantes que atuava no mercado, eu sempre exerci, e isso para mim começou, né, me gerar gargalos na questão, né, de fazer essa gestão toda, mas foi uma experiência incrível, entendo super de chocolate, todo mundo pergunta para mim, você comeu muito chocolate? Comi, fiquei enjoada, não podia nem ter contato com chocolate por um bom tempo, tive aula com o líder, né, eu sou Legal. Super fã do Ale, eu sou aquele perfil de... sempre tive o Ale como referência, né, desde que eu era muito nova, quando ele começou a crescer com a Cacau. Então, eu já conheci o Ale de outras, né, frentes. Sempre admirei a forma como ele faz a gestão da empresa, a cultura, né, do dono que eles têm lá dentro. Então, a própria Cacau é a Vale do Silício ali. Você trabalha em ambientes, né, de coworking, é muito aberto. Legal. E ele é uma pessoa que ele está próxima da operação, e eu acho assim, incrível os rituais que ele faz, né? Não sei se vocês já viram por aí, ele tem o ritual da Páscoa, ele cozinha, ele toca, então ele tem essa proximidade. Eu até comento, todo mundo quer saber, o Ale. Falei, o Ale, até para dar uma bronca, ele é fino, ele é super educado. E é uma grande referência para a gente dentro desse mercado, ele é um case de sucesso. Eu, assim, tive o privilégio de estar com ele lá dentro. Tive lá meus 15 minutos de fama na época, que foi bem bacana. Ainda colho frutos desse... Qual ano que foi? Só para 2018. 2018. Setembro, outubro, que passou na Band. A galera pode achar no YouTube. Pode, os apps estão lá. Eu uso os episódios para dar aula. Né? Poxa, que legal. Eu uso os episódios para dar aula e o pessoal até brinca, né, na instituição de ensino que eu sou docente, que é a Mari Show, né? A Mari da Cacau, porque eu sou extremamente, né, fã legal. Da marca. Eu sou advogada da marca, assim, consumidora, e principalmente por entender o propósito da marca e ver de perto o tanto que ele é alinhado. Eu acredito que se a Cacau chegou nesse patamar é por conta da gestão, é do CEO, legal. O Ale. O Ale, você fala em Cacau Show, você fala em Ale. Ele tem um trabalho de marca até pessoal, assim, muito incrível. Poxa, que legal. Eu imagino que tenha sido uma experiência bem legal. Louca. Uhum. Divertida também, né? Vamos falar dessa forma, né?
e bastante agregadora. Legal. Tô curioso, depois vou no YouTube ver. Foi isso, foi a minha prova, acho que a minha prova desafiadora foi vender sorvete, né, gelato, no centro da cidade. Eu sempre brinco, né, toda pessoa de comunicação publicitária em si, ele é um bom vendedor. Sim. Então eu fui, foi uma das provas, né, um desafio. Mas foi muito legal, assim, eu me senti super privilegiada e lisonjeada. E eu tenho um super orgulho de falar sobre essa parte da minha carreira, porque marcou, né? Fez história, eu ainda colho frutos, né, dessa participação e entendo super de chocolate. Poxa, super que legal. Do mercado, fiz workshop de chocolate lá dentro. Eu tenho um amigo que amava conversar com você, então. O Renan já participou aqui do podcast, não nesse daqui presencial, né? Mas também o online que a gente gravou. Ele fornece, né, equipamentos para linhas de chocolate, fabricação e tal. Tô fazendo Merchan, a divulgação, né, do cara aqui. Boa. Depois a gente põe o cortezinho que a gente conversou com ele. Mas ele ia amar conversar. Porque a gente conversa, ele me explica. Não, é que o processo, você tem que entender do chocolate, como é feito, do cacau, tal. Ele conta toda... E brilha o olho, assim, quando ele tá me contando. Eu falo, nossa, cara, é incrível. E eu, assim, eu sou só um consumidor. Eu amo doce. Não, e você sabe que essa questão de brilhar os olhos, né? Quando eu comecei dentro da minha carreira, buscar referências para a questão de liderança, o Ale, ele sempre foi a minha referência. Uma das, né? Porque eu tenho outras. E o Ale, ele sempre... Quando eu escutava o Ale, eu ia em eventos, palestras, né? Que o Ale, ele entrava, a maneira como ele falava, como ele liderava. E lá dentro, eu vi de perto. Porque eu falo assim, gente, não é possível uma pessoa ser assim. E ele é assim. E para mim é inspirador, porque eu olho para ele, eu consigo enxergar, né, habilidades nele, enxergar coisas que eu consigo trazer para mim como profissional, né? Legal. Em liderança, não só ele, mas como outros que eu tenho. Eu falo assim, para a gente liderar, para você, as pessoas te têm, ainda mais como eu estou dentro de cadeira de docência, né? Você acaba sendo referência. E para mim me assustava isso no início. Então, aí eu comecei a entender, para que eu continue sendo referência, eu tenho que buscar boas referências. Então, eu sou uma das pessoas que eu olho e busco e tento, né, trazer isso para o meu modelo de gestão, principalmente a doçura que ele tem de ouvir, né? Que gestão, para mim, tá muito... Um dos grandes skills é a questão do ouvir, saber Perfeito. Ouvir as pessoas. Eu acho isso super importante também. Mari, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio. Queria te agradecer de novo, né? Esse bate-papo foi muito legal. Gostei muito de conhecer a tua jornada e, assim, a tua visão, né? Não só sobre o mercado, sobre todos os temas que a gente conversou. E foi incrível te conhecer e bater esse papo com você aqui. Obrigada a vocês aí pelo convite, por todo esse bate-papo que foi muito rico de informações. E para mim foi um prazer. Foi um super prazer conhecê-los e estamos aí. Perfeito. Pessoal, se você gostou desse episódio, não esquece aí de deixar o seu like aqui, deixa seu comentário também, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se você acredita que esse conteúdo possa ajudar, né? Eu agradeço aí se você assistiu até o final, desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.